Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Uma alegria estar aqui podendo falar com vocês assim, dessa maneira. Estou assim, gravando esse áudio aqui, esse vídeo para os senhores, para a gente fazer esse nosso primeiro contato, assim, pelo menos vocês me vendo um pouco, né? Tô com saudade de vocês. Logo, logo estaremos juntos aí para a gente poder dar continuidade às nossas aulas, né? De uma maneira mais tranquila. E desejo que todos estejam bem em suas casas, seus lares, com saúde, paz, né? Junto com seus familiares. Tá legal? Tá? Eu estou bem, graças a Deus, com minha família. Tá? Então hoje preparei uma aula para os senhores, né? A respeito de um assunto que nós vamos entrar de agora em diante, que é recursos hídricos, água. Né? Falar um pouco de água. Lembrar que a água é um elemento que ele é vital. Né? Sem água não há vida. Um dos pré-requisitos básicos para a vida na Terra é a água. A água é um elemento fundamental. Né? Por isso, de tanta necessidade de pensarmos na água, de como fazer com a água. Né? Uma coisa que é muito falada, a gente vê muito nos noticiários, em revistas, né? É muito dito assim, a água está acabando. Aí eu pergunto para vocês, a água está acabando? O que os senhores pensam a respeito disso? A água, na realidade, ela não está acabando. A quantidade de água que tem na Terra, há aproximadamente 1 milhão de anos atrás, será mais ou menos a mesma quantidade de água que vai ter há 1 milhão de anos daqui para frente. Né? Existe uma pequena perda de água para a atmosfera e algumas águas que surgem, juvenis, remadas, que vêm do interior da Terra. Né? Então, quer dizer assim, essa quantidade de água da Terra ela é praticamente estável. O que está acontecendo na realidade, que é a preocupação relacionada à água, e temos que ter essa preocupação mesmo, temos que ter o cuidado com a água, né? Não desperdiçar água, né? Economizar água, isso é fundamental. Mas por que se fala em economizar água se a água não está acabando? A questão toda é o seguinte, nós temos que pensar, é o seguinte, aonde está essa água? Né? Aqui o Brasil, graças a Deus, o Brasil é um país muito rico em água. Rico em água, um dos maiores aquíferos do mundo está aqui. Um dos maiores rios do mundo estão aqui, né? Entre eles. Né? Um dos maiores rios do mundo estão aqui. Então a gente pode observar assim, que o Brasil ele tem essa condição boa relacionada à questão de água. Só de bacias hidrográficas que nós temos aqui, que tem assim, uma grande quantidade de água, são muitos. A bacia do Amazonas, bacia do Tocantins-Araguaia, bacia do São Francisco, nós falaremos mais à frente. É muito grande. Né? A questão toda é o seguinte, o que nós podemos então pensar a respeito disso? Quando promove, por exemplo, o desmatamento, mexe no chamado ciclo hidrológico natural. Se mexe com o ciclo hidrológico natural, alguns locais perdem a água rapidamente, ganham quantidade de água ali bem menor que perde, pela essa mexida, pela ação antrópica, e aquele local específico começa a ficar sem água. Mas aquela água foi para outro lugar, que está com mais água. Então, quer dizer, é essa a questão. Né? E o local que o grande receptor de água do mundo é o oceano. E ele também é um grande fornecedor de água também. E aí gera o ciclo hidrológico. Só que, se o homem mexer no ambiente, fazendo com que a água que chegue ali saia muito rápido, até chegar mais água, fica um tempo que é sujeito a ter uma escassez. Isso é um dos problemas. Né? Na próxima aula, eu vou detalhar mais isso com os senhores. Outro fator é a poluição. O homem hoje em dia, lamentavelmente, o ser humano, falando do homem é o ser humano, ele polui, tem um grau de poluição muito grande. Né? A ação dele degradante na natureza, lamentavelmente, é grande. Isso então faz com que as pessoas que estão recebendo, né, recursos, muitos produtos, tudo mais, para ter todos esses produtos, alimentos, produtos industrializados, tudo isso,
requer, lamentavelmente, uma destruição da natureza, da maneira como nós vivemos hoje. Por isso que muitas vezes nós temos que repensar o jeito de viver. Né? Outra coisa, então a poluição. A poluição hoje é muito grande, os rios são muito poluídos, muito gasto que existe, que poderia ser usado para outras coisas, né, que são fundamentais para a sociedade, como educação, né, saúde, segurança, é gasto em despoluir água, tratar a água, é o tratamento de água. Então, quer dizer, o gasto é grande. Então, nós temos o ciclo hidrológico está, de uma certa maneira, meio desequilibrado, causado pelo homem, e também a poluição. Esse é o grande problema da questão da água hoje em dia. Uma outra coisa que nós temos que pensar, que água é essa que nós estamos falando? Nós estamos falando basicamente de água doce, água que não é salgada. Né? Água doce é o jeito de falar, água que não é salgada. Se nós pegarmos assim, o 100% de água que tem no planeta, 97,5% aproximadamente estão nos oceanos. Restam então de água não salgada 2,5%. É muito pouco. Se nós pegarmos só esses 2,5% de água doce, nós vamos reparar que aproximadamente 2% estão nas geleiras. Restam, então, 0,5% de água doce nos continentes. Olha só. E esse 0,5% tem água subterrânea, tem água na atmosfera, tem água na biomassa, tem água nos rios. Basicamente, essa é a distribuição. E a quantidade de água no rio, então, se a gente for olhar pelo percentual de água no mundo, é muito pouca. Nós temos em torno de 0,1% aproximadamente. Tem livros que trazem até menos que isso. Isso é um pouco variado pelos dados, dependendo da fonte que a gente busca. Então, a gente observando, essa quantidade de água então, que nós temos disponível para utilizar, como utiliza diretamente, principalmente a água dos rios, é muito pouca. Então, isso que faz a questão de ter que economizar água, para essa água não acabar logo. Essa água que eu estou falando. Por isso a questão de ter realmente que ter um uso adequado, economizar, não desperdiçar, né, a água. Isso é a questão da água que nós falamos hoje rapidamente para os senhores. No Brasil, nós temos algumas bacias hidrográficas. Né? Vou pegar o mapa aqui para mostrar para os senhores, e eu vou falar rapidamente. Né? Nós temos esse mapa aqui, né, que está no Livro dos Senhores, na página 162, esse mapa aqui, onde mostra as principais bacias hidrográficas. Quero destacar 6 para os senhores. São as 6 principais. Né? A bacia do Amazonas, lá no norte do Brasil, é a bacia onde tem a maior quantidade de água do mundo em bacia hidrográfica. É uma bacia que é muito navegável. Ela é navegável em todo o território brasileiro, ela é navegável, ela nasce lá nos Andes. Aí quando está descendo os Andes, não é navegável. Depois que descer os Andes, desde o Peru até a Foz, é navegável. Esse rio tem até uma característica interessante, muito importante, que navios que circulam no mar, normalmente não são navios que circulam nos rios. Né? Ele tem diferença por causa da profundidade, uma série de coisas. Mas no Rio Amazonas, até Manaus, os navios oceânicos vão. Então eles fazem uma ligação de Manaus a qualquer outro porto do mundo, praticamente, oceano. Então isso é uma característica muito interessante. É lá no meio do continente. É raro, uma questão rara isso. Muito boa, benéfica para a economia. Benéfica para poder escoar os produtos daquela região. É um rio também que tem um grande potencial energético. É o rio que poderia produzir mais energia no Brasil. Essa bacia, né? A bacia. Mais energia no Brasil. Porque o rio Amazonas mesmo não tem tanto potencial energético. Quem tem o potencial energético são seus afluentes. E ele tem o maior potencial energético. Então essa é a bacia do Amazonas. Só um resuminho rápido, só as principais características de cada um. Temos a bacia Tocantins-Araguaia, que é o centro do Brasil. Né? Bacia Tocantins-Araguaia. Falei da bacia do Amazonas, agora estou falando da bacia Tocantins-Araguaia, essa daqui. Ó. A bacia Tocantins-Araguaia é uma bacia que, assim, pela sua localização geográfica, ela é um lugar muito vazio, demograficamente, não tem grandes cidades próximas.
São poucas grandes cidades. Então faz dessa bacia ela ser mais preservada. Mas é muito usada para pesca, navegação. Tem uma hidrelétrica lá muito importante, chamada Tucuruí, que abastece Carajás de energia. Tá? Então, basicamente isso. Tem a bacia do São Francisco. A bacia do São Francisco é a bacia assim, culturalmente mais falada, porque é a bacia, principalmente a bacia do Nordeste, corta a área do sertão nordestino, né? A região mais seca do Brasil. Então, é um rio perene que passa por ali, perene que tem água o tempo todo. Então, isso faz dela muito importante para navegação, para alimentação do povo, para irrigação das lavouras na região, já que é uma região mais seca do Brasil. Tem um potencial energético razoável, tem uma hidrelétrica Marias, Paulo Afonso, Sobradinho, algumas hidrelétricas. Então tem uma importância muito grande a bacia do São Francisco. Temos a bacia Platina, do Rio Prata, mas o Rio Prata mesmo não corta o território brasileiro. Então nós temos 3 afluentes grandes do Rio Prata que cortam o território brasileiro, que é a do Paraguai, Rio Paraguai, que corta ali a região ali do Mato Grosso do Sul, que banha o Pantanal Mato Grossense. É um rio pouco usado no Brasil, mais para navegação, turismo, pesca, essas coisas. Nós temos a bacia do Paraná, que corta São Paulo ali, basicamente, ele vai para o sul do Brasil. É uma bacia muito importante. É a bacia que tem uma produção, potencial do Amazonas, uma produção de energia do Brasil, justamente pela sua localização, já que ela tem um grande potencial também, é a segunda em potencial, só perde para o Amazonas, e está localizada na região de São Paulo, sudeste, né, sul do Brasil. Então, ela gera energia para quase todo o Brasil dali. Então, quer dizer, uma grande importância que nós temos nessa bacia. E para finalizarmos, a bacia do Uruguai, que é a bacia que pega lá no sul do Brasil, bem no sul do Brasil, também é um afluente do Rio Prata, né, da bacia Platina, e ela é pouco usada no Brasil, né? Então, é isso, meus amigos. Então, eu falei aqui rapidamente sobre a água, sobre a importância da água, né? E a questão das bacias hidrográficas do Brasil. Fiz um pequeno resumo aqui para a gente poder estar mais se vendo, né? Vocês me vendo, e a gente vem se falando aí. Um grande abraço a todos.